Então, se você ainda não pode cear, conserte o seu altar para que você venha participar desse momento tão especial. Eu, quando me converti, eu logo queria me batizar. Eu senti o desejo de ir às águas. E eu tive que passar um processo de 6 meses para me batizar, porque tem ministério que as pessoas entendem de um jeito. E quando eu vou estudar a Bíblia diz que quando eu me converto, que eu passo a conhecer a verdade, e que se eu sentir o desejo de me batizar, o pastor tem que me batizar. Não tem que esperar muito tempo, não. Porque a pessoa, ela sente o desejo, ela vai para receber o estudo de 3 dias, aí ela vai descer as águas. Quando eu desci as águas, no ministério que eu congregava aqui da Cidade Nova, foi lá no Templo Central, perto do Formosa. Lá tem uma piscina embaixo do púlpito, é grande lá. E quando o meu professor Rosimar, que é um grande homem de Deus, ele me desceu as águas, me batizou. Foi uma emoção muito grande. Foi uma emoção muito grande que hoje eu não vejo esse empenho, esse desejo na vida da igreja. Também batizamos aqui na casa da irmã Raquel. Você lembra aquele batismo lá que a gente fez? Foi uma bênção também. As pessoas saindo da água com aquela presença de Deus, a unção de Deus, aquele momento especial. O batismo é um momento especial, ímpar na vida de um servo do Senhor. Assim como a Santa Ceia é um memorial. A Santa Ceia representa um memorial. Um memorial a quê, pastor? Você está dizendo para Deus: eu creio na tua palavra, eu creio na Santa Ceia, eu creio que tu vais voltar e que um dia eu vou ceiar contigo, Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o lava-pé. Por que Jesus lavou os pés dos seus discípulos? Lavar os pés de uma pessoa quando chegava numa residência na igreja primitiva, ou 4.000 anos atrás. Você lembra de Abraão no capítulo 18 de Gênesis? O que aconteceu quando 3 varões se aproximaram dele? O que foi que ele fez? Ele lavou os pés dele, deu comida para ele, e um era o próprio Deus que estava lá visitando ele. E foi naquele grande dia que Deus cumpriu a promessa que tinha feito para Abraão. Então, na antiguidade, em anos remotos atrás, lavar os pés de alguém também era a função somente dos escravos. Na casa dos imperadores, dos senadores, do panteão romano, tinham os escravos, os servos. Até na casa de qualquer judeu também tinham seus escravos, seus servos. E essa função, quando uma pessoa chegava na casa do servo, a pessoa chamava a pessoa, pegava uma bacia assim de barro, colocava o pé da pessoa e lavava. Era o escravo que fazia essa função. Aqui o nosso Deus, o supremo autor da nossa fé, ele nos ensina um princípio de humildade muito forte, que o dono de tudo desceu e se fez menor, se fez servo para abençoar a vida do próximo. Glória a Deus. Hoje, lavar os pés, tem tradições, tem igrejas que fazem literalmente lavam mesmo os pés. Por que lavava os pés, pastor? Porque não tinha asfalto como hoje a gente tem. As pessoas usavam um tipo de sandália e sujavam muito os pés delas. E era necessário chegar lá, o servo e o escravo lavar os pés para que eles pudessem entrar na casa. Você lembra de Simão, quando Jesus entrou na casa dele? Que Simão não lavou os pés de Cristo? Que Simão não deu o ósculo santo, que é um beijo aqui no lado? Não fez isso. Mas aquela mulher adoradora fez. Enxugou seus cabelos perto de Jesus. E como aquela adoração foi tão profunda,
porque era a missão de Simão fazer isso, ou do servo de Simão fazer isso a Cristo, e aquela mulher fez isso. O Senhor falou para ela: olha, minha filha, aonde esse evangelho for pregado, todo mundo vai conhecer essa tua atitude diante de mim. E nós vamos aprender nessa noite, nessa Santa Ceia especial. Não precisamos de pressa, porque estamos na casa de Deus, na presença do Mestre. Nós vamos aprender que é muito importante eu lavar o seu pé e você lavar o meu pé. É muito importante hoje você me ajudar e eu lhe ajudar. Se não fosse vocês, se não fossem as pessoas que Deus colocou para abençoar a minha vida, esse ministério, a gente não estaria aqui hoje. Não teria a sala das crianças. As promessas, tanto na minha vida quanto na vida de vocês, jamais iriam se cumprir. Mas por que isso se cumpre, pastor? Porque nós lavamos os pés um do outro. Você não cresce sozinho. Você não cresce sozinho. Todo segmento da nossa vida sempre tem uma pessoa que Deus coloca na nossa vida para nos abençoar, para nos colocar lá em cima. Você não cresce só, não existe isso. A Bíblia diz que é melhor dois do que um. Então nós vamos aprender nesse estudo qual era o significado de lavar os pés uns dos outros. Um dos mais comoventes momentos bíblicos registrado no Evangelho de João é o momento que Jesus, durante o quê? A última Santa Ceia. É a última Santa Ceia, é o último momento mudinho de Deus nessa terra, do Cristo servo nessa terra. É a última Santa Ceia, é a última instruções aos seus discípulos de lavar os pés deles. Jesus estava com os seus discípulos ceando, sabendo que estava prestes a ser entregue nas mãos dos seus algozes pela traição de Judas, e era chegada a hora de ele ir para a cruz do Calvário. Era chegada a hora do ministério dele parar nessa terra para entregar nas mãos dos seus discípulos e hoje em nossas mãos. Quem está entendendo, dá uma glória bem bonita. A última Santa Ceia aconteceu numa quinta-feira. Os discípulos não sabiam que aquela seria a última semana que passaria com o seu mestre. Porque eles não tinham entendimento, eles queriam que realmente Jesus ficasse com ele para sempre. Que Jesus sentasse naquele jumentinho, entrasse em Jerusalém e se proclamasse os reis dos judeus, o dono de tudo, e acabar com o jugo do Império Romano. Só que Jesus não fez isso, porque ainda não era o momento. Então, quando o Senhor começa a alertar ele, que é necessário que ele vá para Jerusalém, para a Judéia, para ser crucificado, e seus discípulos começam a dar um nó em seus pensamentos. Eles não começam, eles não entendem por que as profecias têm que se cumprir. Tinha dado 3 anos e meio com Jesus, tiveram inúmeras oportunidades de viver momentos inesquecíveis com ele. Momentos fortes que o presbítero pregou domingo passado aqui, que Jesus estava no barco dando um sono muito gostoso e a tempestade estava muito forte. É um momento glorioso, que depois que Deus acorda, ele acalma a tempestade. Esses homens presenciaram coisas tremendas com seu mestre, mas naquela noite eles jamais esperavam presenciar a maior demonstração de grandeza da parte de Deus. Nesse dia Jesus vai cumprir a profecia de Isaías 53, que ele veio como servo sofredor,
que ele veio como um servo para servir as pessoas, para sofrer pelas pessoas, por sua igreja, por seus servos. O Filho de Deus se apresentando como servo do Senhor. Os discípulos iriam participar de um momento histórico e fascinante nas suas vidas. Não imaginavam a dimensão de que Jesus iria fazer, porque era a função dos discípulos fazer isso, não de Jesus. Era a função de um discípulo, não de um rabi, não de um mestre, lavar os pés. Eles nunca iam imaginar que Jesus ia tomar essa atitude. A Bíblia nos revela que ele começa a lavar os pés de seus discípulos e com a toalha enxuga-lhes os pés. Isso impactou eles, isso chamou a atenção de Pedro dessa forma. Mas como? Você não pode fazer isso, mestre. Isso é função de um escravo. Os discípulos até se sentiram desconfortáveis ao verem Jesus assumindo esse papel de lavar-lhes os pés. Eles sabiam o que Jesus estava fazendo, mas nenhum deles se ofereceu para realizar tal tarefa. Porque Jesus não espera quando você não quer, ele levanta outro. Quando você não quer fazer a obra de Deus, ele levanta outro, porque a obra é dele. Por isso que eu não me preocupo com quem quer sair do ministério. A obra não é minha, a obra é de Cristo. Eu, como pastor, tenho que estar na posição com Deus. Se o pastor no ministério ele está na posição com Deus, pode sair quem quiser do ministério. Ele levanta o outro e coloca lá. Porque a obra não é minha, não é do pastor, é do próprio Deus. O pastor, os obreiros, eles têm que estar na posição com Cristo. E a igreja de Cristo, é Ele que dá o crescimento, é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que faz o milagre, a glória é para Ele. A obra é dele, não é do pastor. Aleluia. Jesus, Ele queria demonstrar ao seu discípulo e a nós 3 grandes e importantes lições. Demonstrar que os amava muito. Jesus nos ama. Jesus queria demonstrar o sacrifício dele na cruz do Calvário que ele ia passar. E Jesus alertava os seus discípulos que eles foram chamados para servirem uns aos outros com humildade. Aqui está o segredo da igreja de Deus. Eu te sirvo, eu te respeito, eu te amo, eu te considero, e tem que ser na mesma proporção. A Bíblia diz em Mateus 6 que tudo que eu quero que as pessoas me façam, eu tenho que fazer da mesma forma. Isso é humildade. O mundo, o que é que ele quer? Ele quer separar as pessoas. Por isso que o mundo hoje está em conflito, está dividido, porque não tem Cristo. Não tem o Evangelho na sua vida, não tem a palavra de Deus. E no capítulo 13, que começa a mensagem agora, o texto começa assim, no capítulo 1, versículo 1, 13 de João. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Isso nunca aconteceu na história. Moisés não fez isso. Elias não fez isso. Nenhum dos apóstolos fizeram isso antes desse ato aqui. Hoje o Papa ele faz isso, ele faz literalmente. Vocês já viram o Papa Francisco fazer? Ele chega na nação, ele pega o pé, ele beija o pé, eles fazem até hoje, os católicos fazem isso, literalmente.
Jesus deixou como simbolismo hoje para nós que lavar os pés um dos outros é eu cuidar de você e você cuidar de mim. Glória a Deus. Aleluia. Ao se aproximar Pedro, o discípulo faz um questionamento. Pedro, ele sempre faz isso. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Pedro chegou: mas como? Como é que o Senhor vai lavar os meus pés? Isso é função do escravo. Isso não está no seu patamar. E olha que o Senhor vai responder ao seu servo. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você o entenderá, Pedro. Porque Jesus conhece o futuro. Jesus já sabe o que vai acontecer lá na frente. Nesse momento aqui, Pedro ainda nem é convertido. Deus está trabalhando na vida dele. Não tem esse entendimento. Pedro vai se converter em Atos 2 dos Apóstolos. Quando ele prega, ele recebe o poder do Espírito Santo. Em Pentecostes, ele fica cheio de unção, cheio de dons. Ele faz uma pregação, converte logo multidões. Ali ele se converte, ali ele está pronto. Era isso que o Senhor já estava pensando que ia acontecer. Pedro, tu não entende agora por que é que eu estou fazendo isso contigo. Tem coisas que a gente não entende. Fica contestando ao Senhor. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não tem parte comigo na minha obra, no meu ministério, no meu reino, Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Veja que Pedro não queria aqui, irmão. Aqui é uma reunião, é uma santa ceia, é a última santa ceia. E Jesus está demonstrando que ele é servo. Jesus está demonstrando uma humildade tremenda para nos ensinar algo essa noite. E Pedro está dizendo: não, eu não vou lavar os teus pés, Jesus. Não existe isso. Trazendo para os nossos dias: ei, eu não vou ajudar, eu não vou fazer. Não tem como. E Deus está falando: ei, faz. Faz. Lava o pé dele. Lava o pé dela essa noite. Glória a Deus. Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E esse Pedro é muito espontâneo. Respondeu Simão Pedro: já que é assim, Senhor, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Então derrama sobre mim. Então, ele era doido, Pedro era meio perturbado da cabeça. Hein? Pedro era assim, ele era verdadeiro. Eu preguei sobre isso aqui. Já que é assim, mestre, já que é assim, então me lava tudo. E Jesus falou: tu não precisa ser lavado tudo, tu já está limpo. Eu só estou demonstrando aqui que quando eu ressuscitar, que quando eu subir ao céu, eu vou deixar a igreja nas tuas mãos e aos teus cuidados, e tu vai lavar os pés dos teus irmãos, tu vai cuidar deles. Glória a Deus. Aleluia. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês não entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou o Messias, eu sou o ungido, eu sou o Cristo. Pois bem, se eu, sendo o Senhor, mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés do quê? Um dos outros. Se não tiver essa unidade, se não tiver essa consideração, esse respeito, não tem igreja, não tem família, não tem nada. Não tem nada, não existe isso. Nós temos que lavar os pés um dos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros nessa terra. E isso é a igreja. Eu lhes dei o exemplo
para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que me enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes, olha a promessa de Jesus. Olha que o texto diz, irmã Socorro. Agora que vocês sabem essas coisas, viram o meu exemplo, viram o que eu fiz, olha que o texto diz: felizes serão se as praticarem. Então, quanto mais eu abençoo meu irmão, quanto mais eu ajudo sem pedir nada em troca, tem que ser de coração, mais Deus vai me dar bênção sem medida para a minha vida em todos os sentidos. Eu vou ser feliz. Você sabe o que é ser feliz na presença de Deus? É você ser aquebrantado, você tem sede de Deus, você tem vontade de fazer a obra, você é cheio de Deus. E quando tu está cheio de Deus, tu pratica o amor, o fruto do Espírito, a bondade, a misericórdia, teu coração fica leve, tu tem mais paz no teu coração. Amém? Amém. Felizes serão se as praticarem. Sempre tem as condicionais de Deus. Queridos, estamos vivendo tempos difíceis, nós já estamos terminando. A falta de amor, de paz e de perdão é o tempo que nós estamos vivendo. Por isso que é importante a gente, como igreja, se unir a cada dia mais. Eu estou precisando de algo. Aqui eu só não ajudo se a pessoa não me procurar. Eu sempre falo para minhas ovelhas: olha, se você estiver precisando de algo, em que eu puder, tiver ao meu alcance, eu vou ajudá-lo. Por quê? Porque é a minha missão como pastor abençoar vocês e ajudar vocês. É em todos os sentidos e vice-versa. Eu tenho que orar por vocês, eu tenho que fazer algo por vocês, mas desde que haja essa sintonia, essa comunicação. Olha que tem que ter comunicação, porque o mundo hoje está assim. A falta de amor. Por isso que quando a gente abre as TVs, a gente vê. Hoje eu fui abrir, caiu mais um edifício na Turquia. Os caras estavam no centro da cidade, não sei se vocês viram. Os caras estavam em Socorro, no centro da cidade, normal. De repente o prédio desaba. Uau! Mata um monte de gente. O que aconteceu na Grécia? Se chocaram, metrô com metrô, matou um monte de gente na Grécia. E o mundo está assim, está em conflito. A igreja tem que estar unida, meus amados. Olhe para Cristo, olha para Cristo. Tem que olhar para Jesus. Tem que ter amor, tem que ter paz, tem que ter perdão em nossos corações. Cada vez mais amamos menos, cuidamos menos, falamos menos e se importando menos com os nossos irmãos. Temos nos tornado frios, insensíveis e até violentos. As nossas igrejas estão cheias de corações humanos, mas muitos estão vazios do sentimento de um verdadeiro cristão em perdoar, amar e servir o seu próximo, lavar os pés um do outro. Jesus amava todos os seus discípulos, embora soubesse que um deles o trairia e o outro o negaria, que foi o caso de Judas e do apóstolo Pedro. Jesus conhecia o que havia de melhor e o de pior neles, assim mesmo os amou até o fim. Por que Jesus suportou tudo desses homens? Porque ele os amava. Porque ele acreditava no chamado deles. E esses homens morreram pela igreja. A maioria sofreu morte pesada. Os mártires da igreja foram todos os apóstolos, menos João.
A entrega na vida desses homens, depois que Jesus o deixou, esses homens comandaram a igreja. Por isso que o Evangelho chegou até nós hoje, por causa desses homens que se entregaram a Deus profundamente. Jesus está querendo nos dizer que lavar os pés dos outros é termos um coração humilde e cheio de amor para com as outras pessoas. Quando Jesus nos pede algo, é preciso que obedeçamos. Nem que para isso tenhamos de tomar certas atitudes que irão além da nossa compreensão ou contra a nossa vontade, que é o mais difícil. Conclusão: Jesus nos convida a viver a loucura do Evangelho, perdoando, amando os nossos inimigos, dando outra face para bater, sentar, comer com o pobre, com o manco, com o aleijado, o cego e levantar os caídos. Você consegue entender esse mistério nessa noite? Jesus quer que tenhamos uma atitude interior de humildade, de servir o próximo. Ele está no pobre e no fraco. Para isso é preciso juntar o nosso coração com os outros. É um sinal que juntos queremos viver um relacionamento de perfeita comunhão com Deus. Quem quer isso para a sua vida nessa noite? De viver uma vida íntima com comunhão ao Senhor Jesus Cristo. Porque é isso que Deus quer da sua igreja. Vamos agora entrar no momento mais especial do culto, que é a Santa Ceia. Convido os nossos presbíteros a pegar o pão e nós vamos dar início à cerimônia nessa noite da Santa Ceia. Você que pode cear, eu vou orar por você nessa noite. A Bíblia diz que nós temos que nos examinar a nós mesmos, ver como é que estamos diante do Senhor para poder cear na sua presença. Então faça uma reflexão nessa noite. O que é que precisa dentro de mim mudar para que o Senhor venha me abençoar ainda mais? Se você hoje pode cear, peça perdão para Deus nesse momento da oração. Amém? Eu vou orar por você nessa noite. Maravilhoso Deus, eu te apresento a tua igreja, a tua eleita, que nesse momento, meu Pai, vai cercar a tua mesa, vai cear. Que possamos nesse momento, Senhor, te pedir um abraço de perdão, que tu venha sarar nossas mazelas, que tu venha, Senhor, perdoar todas as nossas atitudes, todas as palavras que temos falado que não tem te agradado, e que possamos, meu Deus, a cada dia melhorar na tua presença, que tu venha nos melhorar, que tu venha nos perdoar nesse momento tão especial, que é, meu Deus, estar nessa cerimônia, estar nesse memorial, que é a Santa Ceia do Senhor. Ah, Deus maravilhoso! Ah, Deus maravilhoso! Esse é um momento tão especial, meu Deus. Muitos, meu Deus, têm se afastado da tua casa. Muitos nos dias de Santa Ceia nem vêm mais para a igreja porque estão com as suas vidas todas destruídas diante de ti. Seus altares não estão consertados diante de ti. Mas nessa noite, Pai, eu te apresento, pode pegar o pão, meu amado irmão, presbítero do Senhor. A Bíblia diz em Mateus 26, 26 a 27, enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo, podeis servir. Vamos adorar o Senhor enquanto nosso presbítero serve. Já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial mandar, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Pode adorar o Senhor. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou,
faminto a Jesus vencerá. Os discípulos apontaram sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Vamos adorar os irmãos. Abandonar a praia então, pelo fogo, peixe e pão, e Jesus que nos convida sem a vida. Adora o Senhor essa noite. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode Saciar. Podeis comer o pão. com os pães multiplicou, água em vinho transformou, bem faminto a Jesus vencerá. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, nossa Pai, amor. Glória a Deus. Abençoa, Senhor, nossa vida nessa noite. Abençoa, Senhor, nossa família. Abençoa, Senhor, nessa noite nossa casa. Os sedentos se achar, venha Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também da vida pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Solta a voz. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu e a ceia em santa luz. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus vencerá. Glória a Deus. Dá um glória e uma palma para Jesus. Glória ao Senhor Jesus. E em seguida, pega o cálice do vinho agora. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu ao seu discípulo, dizendo: bebam deles todos vocês, podeis servir, e vamos adorar com o hino 39 nessa noite, amém? A letra está no telão, vamos adorar ao Senhor nosso Deus Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Adora, irmão. Bendito seja o seu sangue que por nós lava e ele verteu. Desde esse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Adora, meu Deus, nessa noite.
vencerei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Agora, letra chave pelão. De todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Adora. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glórias a Deus. Glória a Deus. Bate palma para Jesus. Vamos fazer a última oração. Venha aqui na frente, vamos orar e interceder pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Apresenta o teu propósito nessa noite diante do Senhor. Apresenta a tua casa, a tua família. Amém. Você que quer uma oração especial, é o momento de você receber a última oração aqui no templo do Senhor. Maravilhoso Deus. Eu te apresento, Senhor, nessa noite. A nossa casa, a nossa família, o nosso propósito. Queremos te agradecer pelos louvores. Queremos te agradecer nessa noite, Senhor, por tudo que tu fizeste nessa casa de oração. Levanta a tua mão, eu vou profetizar. Eu quero profetizar sobre a tua família. Eu quero profetizar sobre os teus filhos. Eu quero profetizar sobre os teus sonhos. Eu quero profetizar nessa noite que Deus vai cumprir, que Deus vai cumprir as promessas. Eu quero profetizar nessa noite que Deus cumprirá todas as promessas da nossa vida. Mas nós temos que ter a fé de Abraão, nós temos que ter a fé de Paulo, nós temos que ter a fé de João, nós temos que ter a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Expressa a tua fé nessa noite, expressa a tua fé nessa noite, expressa agora, expressa, coloca nas mãos do Senhor Jesus Cristo, coloca nas mãos do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Ah, pastor, eu estou enfermo. Coloca nas mãos do Senhor nessa noite. Ah, pastor, eu preciso de uma porta. Coloca no altar do Senhor nessa noite. Vai colocando aí. Coloca nas mãos dos reis dos reis. Ah, pastor, eu tenho me sentido tão triste. Coloca nas mãos do Senhor nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite para pegar pela tua mão e te dizer: não tem mais Jacó, não tem mais Israel, não tem mais minha igreja diante de mim. Vai sentindo ali a presença de Deus. Vai colocando no altar do Senhor nessa noite. Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui, a mão de Deus está aqui nessa noite. A mão de Deus está aqui nessa noite para abençoar a nossa casa, para abençoar a nossa família, meu Deus. Ah, Deus soberano de Israel, queremos te agradecer por esse privilégio. Queremos te agradecer por esse privilégio. Ah, Deus forte, Deus soberano, abençoa aquele que não tem mais a força para estar na tua casa. Visita nessa noite. Visita nessa noite os drogados viciados. Visita nessa noite, meu Deus, os países em guerra. Visita nessa noite a tua igreja, a tua comunidade nesse lugar. Ah, Pai querido, que todos nós possamos colocar. Olha aí, você vence na presença do Rei. Você vence na presença do Rei. Você vence na presença do Rei. É a mão de Deus que nos abençoa. É a mão de Deus que nos sara. É a mão de Deus que abre as portas. É a mão de Deus que faz tudo nessa vida, nessa terra. Ele está no controle.
está no controle da nossa vida. Muito obrigado, meu Deus. Vai trabalhando nessa noite. Vai quebrando os guilhões nessa noite. Vai quebrando os guilhões nessa noite. Vai dando vitória a essa igreja. Vai dando vitória na nossa casa, na nossa família. Que possamos nos unir mais. Que possamos amar mais. Que possamos nos respeitar mais. Porque tu tens o maior exemplo de vontade nessa terra, meu Deus. Está parado se perder tudo, Ah, Deus soberano de Israel. Deus vai te dar. Deus soberano de Israel. Nos dá uma semana que vai entrar abençoada na tua presença. Foi Ah, Deus soberano de Israel. Recebe a tua bênção nessa noite se tu crer. Recebe a tua cura se tu crer. Recebe as tuas bênçãos, meu irmão, se tu crer. Eu estou profetizando. Coloca a tua fé em ação. Diz para o Senhor: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, a minha saúde em tuas mãos. Faz, Senhor, o teu querer nesse lugar. Vai cumprindo os promessas, vai cumprindo as promessas nessa noite. Vai cumprindo as promessas. Coloca na mão de Deus. Coloca na mão de Deus nessa noite. Eita, Deus soberano. Muito obrigado, Deus. Que possamos colocar em tuas mãos. Ah, Deus soberano, muito obrigado. Muito obrigado por cada obreiro. Muito obrigado por cada família que tu enviaste esse lugar. Os nossos irmãos que nos ajudam nessa casa. Obrigado, Senhor. Foi tua mão. Foi tua mão, Senhor, sobre a nossa vida. É tua mão sobre a nossa casa. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos digam amém. Bate uma palma. Está encerrado o nosso culto. Quarta-feira, panorama do Apocalipse. É um estudo profundo da palavra do Senhor, 19 horas. Todos vocês são os nossos convidados, todos especiais. Amém? Vão com Deus. Uma semana abençoada para todos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?